Eu já vi muitas pessoas dentro da igreja, e quando você fala para ele assim, o que você faz lá na igreja? Ele fala, eu sou membro. Sou membro. Então, e uma vez conversando com um amigo, ele falou assim, eu vejo Deus falando com as pessoas, o que Deus tem a fazer na vida deles, mas eu nunca recebi assim uma profecia. E olha que era uma pessoa que trabalhava bastante na igreja, estava sempre correndo conosco, se dispunha a trabalhar bastante na igreja, mas ele sempre falava assim, mas ele dizia, olha, Deus nunca falou comigo que tem alguma coisa na minha vida. Então, ele não conhecia qual era a vontade de Deus para a vida dele. E tem muitas pessoas, querido, que estão na igreja, mas não se preocupam em conhecer, em saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Deus não chamou você para vir aqui só para esquentar banco. Deus não chamou você sem um propósito. Deus não escolheu você no ventre da sua mãe simplesmente para ser mais um. Deus escolheu você e Ele tem algo a realizar através de você nessa terra. Eu gostaria que você olhasse no fundo dos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fale para ela assim, Deus tem um propósito para a sua vida. É muito importante sabermos disso. É muito importante tomarmos posse dessa verdade, porque pode acontecer de chegar à velhice e nós passarmos a vida simplesmente sem termos efetuado, sem termos feito nada de relevante no reino de Deus, sem termos executado, desenvolvido nenhum projeto no reino de Deus, preocupando somente com as nossas coisas, com os nossos afazeres, com os nossos problemas e deixando de lado. E muitos ficam completamente perdidos, é bem verdade, dentro da igreja sem saber. E aí, então, eu venho aqui nesta noite trazer esta palavra para nós podermos refletir com esse tema: como conhecer a vontade de Deus. Você vai perguntar, pastor, como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? O que eu faço para conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como eu fico sabendo o que Deus quer de mim? O que eu preciso fazer para estar dentro da vontade de Deus? Quais as barreiras mais comuns que se enfrentam para se colocar debaixo da vontade de Deus? Então nós vamos falar sobre isso nesta palavra. Vou falar para você como você saber a vontade de Deus, como você alcançar a vontade de Deus, as barreiras mais comuns que se apresentam na hora de nós conhecermos a vontade de Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, e o versículo de número 13, vai nos dizer assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então Jesus falando do Espírito Santo que viria para nos anunciar aquilo que Ele ouviu. Não viria para falar de si mesmo, mas Ele viria para falar daquilo que ouviu e anunciar a nós a vontade do Pai. Então, eu quero falar uma coisa para você, nesta noite. Você pode conhecer a vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Muitas perguntas aparecem quando o tema está centrado nessa conversa aqui sobre a vontade de Deus. Alguém pode perguntar assim: como eu posso
saber com certeza se estou fazendo a coisa certa na minha vida? Eu já fiz tanta bobeira, tantas besteiras, tantas bobagens. Como eu posso corrigir essas coisas? Eu realmente quero servir a Deus e fazer a sua vontade, mas como eu posso saber se estou fazendo a sua vontade? E ainda uma última pergunta: é possível saber qual a vontade de Deus? E aí eu te digo, e deixa-me dizer então, antes de tudo, o seguinte: Deus ama você e tem um propósito na sua vida. Porque Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida. A todos nós, olhe para essas pessoas que estão aqui, ou aqueles que estiverem aí ouvindo essa palavra neste momento. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado, Deus tem um particular, e isso não foi agora, não foi por acaso. Deus não estava assim um dia olhando lá do céu e falou: olha, veja ali aquela pessoa, é interessante, eu acredito que dá para usar ela na minha obra, vem para cá, filho, eu vou ver se tem aqui um plano para você, deixa eu consultar aqui nos meus arquivos, se tem alguma coisa aqui que encaixa com você. Não é assim. Embora você talvez tenha chamado para essa obra já depois dos seus 15, 20, 30, 40 anos de idade, mas uma coisa é certa: o que Deus tem contigo já estava escrito no livro dele, ainda quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Aleluia, é interessante isso. Deus, ele já olhava para você e já te conhecia, mesmo quando você ainda nem tinha ouvido falar dele. Glória a Jesus, aleluia, Deus seja louvado. Então, queridos, eu quero trazer essa palavra para vocês, até baseado num livro que diz: A Tua Vontade, Senhor, um livro do Benihim. Ele fala justamente sobre esse tema, e baseado neste livro é que nós vimos trazer essa palavra aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. João 3,16. Então, quando nós estamos vivendo, deixa eu fazer uma declaração para vocês aqui, já de início. Quando estamos vivendo debaixo da vontade de Deus e no centro do teu querer, tudo é uma bênção, tudo vai ser bênção. É a vida mais emocionante que se pode experimentar. Você vê Deus agindo na sua vida, você pode aproveitar as bênçãos que se seguem quando você está debaixo da vontade de Deus. Você pode tocar outras pessoas com uma mensagem de vida. Quando você está debaixo da vontade de Deus, tudo vai bem, tudo dá certo, tudo ocorre debaixo de uma perfeita ordem. Mas quando você está vivendo fora da vontade perfeita de Deus, a vida pode ser um beco sem saída. Decisões equivocadas que afetam não somente você, mas que também vão afetar membros da sua família e o futuro da sua família. A maior parte das pessoas sabe que existe um plano maior, alguém diz, não é? Um plano maior para as suas vidas, o que alguns vão chamar de acaso, outros vão chamar de destino, não é? E outros vão chamar de providência, muito simplesmente ignoram. Mas uma coisa é certa: os cristãos sabem, você que está aqui nessa noite sabe, ou pelo menos deveria saber, ok? Que isso se chama vontade perfeita de Deus para a minha vida. Não é destino, não é acaso, é vontade de Deus para a minha vida. Então nós vamos encontrar em João 16:13, João, esse capítulo 16, do versículo 13 de João, ele fala ali sobre 3 atributos do Espírito Santo, nesta passagem. Primeiro, o Espírito Santo, repita comigo: o Espírito Santo nos guia a toda a verdade.
Se conseguimos perceber, entender o Espírito Santo em nós, ele vai usar a palavra de Deus para nos ajudar a tomar decisões certas enquanto buscamos a vontade de Deus. O Espírito Santo é ele quem vai te guiar na vontade de Deus. Segunda coisa que o Espírito Santo faz, repita comigo: o Espírito Santo fala a nós em nome de Deus. Se você é um cristão, o Espírito Santo já está falando com você, amém? Aleluia! Quanto mais você ouvir e obedecer, melhor vai conseguir ouvi-lo, entendê-lo. O Espírito Santo fala, e é interessante aquele dizer, aquela frase que diz assim, que o Espírito Santo, para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não depende de quão alto ele vai falar, mas sim da nossa sensibilidade em ouvir. Muitas pessoas já não ouvem mais a voz de Deus, muitas pessoas já não ouvem mais a voz do Espírito Santo, porque elas simplesmente perderam a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Elas escutam tudo quanto é coisa, não é? Época de carnaval, o ouvido está bem afiado para escutar os pagodes, né? Os funk da vida aí fora, mas para ouvir a voz de Deus, ele não consegue ouvir a voz de Deus, não é, irmão? Tem gente que escuta até vozes falando para ele: olha, tira a sua vida, né? Que abandona esse negócio aí, esquece, vira as costas, isso já deu para você, né? Vai embora. Escuta essas coisas que o maligno fala, mas não escuta a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque perdeu a sensibilidade, não ora mais, não se dedica mais às coisas de Deus, deixou que outras coisas tomassem o lugar de Deus na sua vida, e essas outras coisas fazem um barulho tremendo, e o Espírito Santo ele não ouve, ok? Então, a terceira coisa que o Espírito Santo faz aí nesse versículo que acabamos de, que está, versículo 13 do capítulo 16 de João, repita comigo: o Espírito Santo nos mostra coisas que estão por vir, coisas que estão para acontecer. Então, quando tomamos decisões, o Espírito Santo pode revelar eventos futuros que podem afetar ou ser afetados por uma decisão. Quando você pede para o Espírito Santo que fale com você, que te mostre, que te direcione na vontade perfeita do Pai, antes de você tomar uma decisão, Ele vai falar contigo. Ele vai falar contigo e vai nos mostrar coisas futuras. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos o Espírito Santo fala conosco e a gente está com o coração tão voltado para alguma coisa que nós não queremos ouvir o que Ele está falando, não queremos, porque o nosso coração já está voltado, já está naquilo. Então, quando alguma coisa que fale contra, né, que se opõe àquilo que nós que já é o nosso querer, muitas vezes a gente não dá ouvido. Só que o Espírito Santo está lá falando para você: filho, não é o momento, não faça, não vá ainda. Ou então ele está falando: filho, agora vai, filho, essa é a hora, filho, é chegado o momento, agora é a sua vez, vai que eu vou estar com você. Então o Espírito Santo ele vai nos orientando, o Espírito Santo ele mostra coisas futuras. Como cristãos, você já tem o Espírito Santo trabalhando na sua vida, amém? Guiando você pelo caminho da verdade, falando em nome de Deus e mostrando o que está por vir. Bom, procurando saber a vontade de Deus. Cada cristão deve buscar conhecer a vontade de Deus. Deus fala ao profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor que veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quem aqui conhece Jeremias? O profeta Jeremias, o profeta que esteve presente e que profetizou no momento da tomada de Jerusalém, da queda de Jerusalém.
teve um papel muito importante dentro do reino de Jerusalém, e até quando o povo foi levado cativo, Jeremias não foi, mas ele ficava ali escrevendo carta, consolando o povo que estava lá cativo na Babilônia. Então, queridos, esse grande profeta de Deus, Deus fala para ele: olha, Jeremias, eu escolhi você antes de você ser formado. Olha que coisa interessante. Antes de Jeremias ser formado no ventre, Deus já havia escolhido ele. E antes dele nascer, Deus já tinha separado ele para ele ser profeta de Deus nas nações. Aleluia, aleluia. Fala assim, ó, fala para o seu irmão, repita comigo, fala para o inferno ouvir, fale com convicção: eu não caí aqui de paraquedas. Fala, eu não caí aqui de paraquedas, eu não brotei aqui do nada, oh aleluia, eu não estava lá sem fazer nada, e de repente, vou na igreja hoje. Não, Senhor, você veio aqui porque você é escolhido, você é separado no ventre. Antes de você ser gerado no ventre, Deus já sabia o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não caiu aqui do acaso, querido. Você foi escolhido por Deus. Você é um escolhido de Deus. Aleluia, repita comigo, fala assim: eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Alguém pode olhar para você e não dá nada para você, falar: isso aí é um Zé Ninguém, esse aí, como alguém vai dizer, é um Zé Ruela. Não, Senhor, você é um filho de Deus, é um chamado para ser santo, para estar no caminho da bênção, para ser um vencedor, para ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Através da vida, nos colocamos diante de duas estradas possíveis. Tem duas estradas que é colocada diante do homem: o caminho de Deus, com vida em abundância, ou a estrada de Satanás, com morte e destruição. E uma pequena escolha pode fazer toda a diferença entre o caminho da vida e o caminho da morte. Uma decisão errada, e você pode se consagrar, ou você pode destruir a sua vida, seu relacionamento, seu casamento, seu emprego, a vida dos seus filhos, comprometer toda uma posteridade e o que Deus tem na sua vida. Então, as coisas nunca são tão cristalinas assim, nunca são tão fáceis de escolher. As escolhas que fazemos é que determinam se iremos ou não experimentar as bênçãos de Deus em nossas vidas, ok? Bom, a parte 3 dessa pregação, vamos falar um pouquinho da vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, aos Efésios capítulo 5 e o versículo de número 17, ok? Aleluia. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos. Pode deixar, deixa assim. Olha, vocês me ouviram aí? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então você tem que se esforçar, você tem que se empenhar, você tem que procurar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, querido. Você não pode aceitar estar estacado, estar numa vida sem graça, sem nenhuma perspectiva, sem desenvolver nenhum projeto, sem participar de nada, viver por viver simplesmente, vir para a igreja por vir, sem saber qual é o seu propósito, passar a sua vida inteira nessa terra,
achando que o negócio é só comer, beber, alguém lá diz descomer, não é? E casar, dar em casamento, e alguns vão trabalhar para ter um carro, para ter uma casa, e pronto, agora acabou a vida, já estou velhinho, é isso aí, é o que deu para fazer, e acabou, vamos embora, né? Não, senhor, você foi chamado, não foi para isso. Você tem que procurar compreender, você tem que procurar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, e é você que tem que procurar saber. Existem momentos em que Deus ele se revela para nós, mas a regra é que você tem que se mover para saber, ok? Então Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Este plano é diretamente relacionado com a sua perfeita vontade. Descobrir a vontade requer tempo, assim como aprender a ouvir a voz de Deus. Se você, por exemplo, precisar tomar uma decisão a respeito de uma vaga de emprego, um cônjuge em potencial, uma oportunidade no ministério, ou a educação do filho, ou um próprio curso que você queira fazer, Deus se preocupa com todas essas coisas, até mesmo as menos importantes. Jesus disse, enquanto já estava sendo lido aqui nesta noite, alguém já estava lendo isso aqui nesta noite, eu estava mostrando ali para o pastor Luiz, falei, olha, está no sermão. Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 6, versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Irmãos, então, o que Jesus disse aqui? Se Deus se preocupa com os lírios do campo, que hoje existe e amanhã são lançados ao fogo, não existem mais, se Deus se preocupa com eles, quanto mais Deus vai se preocupar com vocês. E ele falou, se até os pardais Deus provê casa e cuida com tanto carinho, não vale vocês para Deus muito mais do que simples pardais? Então Deus não apenas se importa com as decisões que você toma, Ele quer que você tome decisões que reflitam a vontade dEle na sua vida. Aleluia! É sábio conhecer a vontade de Deus. Não a conhecer seria imprudente e finalmente devastador. Vamos começar então por um pensamento bem básico, já por algo bem básico. Vou pedir que, por favor, não passem mais aqui na frente. Agora, tá bom? Não passem mais aqui. Aqui estão 3 verdades fundamentais, queridos. 3 verdades fundamentais, 3 passos aí, falando um pouquinho sobre a vontade de Deus. Primeira coisa, então, que nós vamos compreender sobre a vontade de Deus, é que você não pode descobrir a vontade de Deus se estiver longe de Jesus. Essa é a primeira verdade sobre a vontade de Deus. Você não pode descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida se você estiver longe de Jesus. Ok? Nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 e 18, que vai falar assim, ó: deem graças, está escrito, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em outras palavras, você não pode separar a vontade de Deus da vontade de Jesus para a sua vida. O Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são um. Então não existe, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas deixa Jesus lá. Jesus, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Se você estiver longe de Jesus, não tem como saber a vontade de Deus. Aquele negócio de que todos os caminhos levam a Deus. Não, Senhor. Jesus disse, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ele ainda diz, ninguém vem ao Pai a não ser
por mim, disse ele. Então não tem como você chegar ao Pai sem Jesus, não tem como você saber a vontade do Pai sem Jesus, não tem como você ir ao Pai, ir ao céu sem Jesus. Ele é o centro, Ele é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, e se nós queremos fazer a vontade de Deus, temos que nos aproximar de Jesus, é através dEle. O Espírito Santo veio para falar dEle, o Espírito Santo veio nos revelar a vontade e o querer dEle. Aleluia. Aqui está um ponto de partida para todos, independentemente do contexto, educação ou cultura. O primeiro passo para saber qual a vontade de Deus para a sua vida é ter Jesus vivendo no seu coração. Eu quero chamar vocês nessa noite, eu quero chamar todos vocês, para nós fazermos a oração do pecador arrependido. Eu vou falar e você vai repetir comigo, em nome de Jesus. Todos que estão aqui, ou todos que estão ouvindo essa palavra, vão repetir comigo agora essa oração, e vai acontecer um mover sobrenatural de Deus na sua vida, porque é uma oração de entrega, uma oração de arrependimento. Repitam comigo: Senhor Jesus, eu tentei conseguir sozinho, mas eu preciso que Tu me ajudes. Eu sei que sou pecador, eu entendi que preciso do Teu perdão, eu acredito que Tu morreste pelos meus pecados, eu quero conhecer a Sua vontade para a minha vida, e agora eu o convido para que entre no meu coração e na minha vida. Eu troco o meu fardo pelo Teu fardo, eu confio em Ti como meu Salvador. Eu quero seguir e dedicar a minha vida a Ti. Faço essa oração em Seu poderoso nome. Amém. Aleluia, aleluia. Se você fez essa oração, você acabou de confessar o nome de Jesus na presença de Deus e dos anjos. Aleluia. Você acabou nesse momento aí de quebrar um pacto e aliança com as forças exteriores e satânicas, e se aliou com Cristo. E se aliando com Cristo, nós então agora vamos estar dando um passo enorme para compreender qual que é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Se você fez essa oração com o coração, a Bíblia lhe reserva promessas que podem mudar a sua vida de maneiras que você nem pode imaginar, inclusive a promessa que está escrita em Romanos 10:13: porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Segundo passo, a vontade de Deus é sempre boa. Fale comigo: a vontade de Deus é sempre boa. Então, se tiver problemas, não é a vontade de Deus, é assim? Então, se eu tiver dificuldade, não é a vontade de Deus, é assim? Porque se a vontade de Deus é sempre boa, peraí, foi bom para Jesus morrer na cruz? Hã? Hein? Parece que tem um conflito aí, não parece? Então você vai falar assim: é bom para quem? É bom para quem? Não é? Pois é, querido. Então, se não for bom, não é Deus. Nós vamos explicar. Apesar das coisas ruins acontecerem a pessoas boas, no reino espiritual a vontade de Deus vai ser sempre boa, porque a destinação dela, a destinação da vontade dele é sempre para a bênção. No começo ou no meio do caminho pode parecer, Jesus morreu na cruz, como nós falamos aqui, ele sofreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e disse que o Pai o exaltou acima de todos os nomes.
poder é me dado no céu e na terra. Aleluia, todo poder. Deus o exaltou acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus seja salvo toda a humanidade. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, que está em Romanos 12:2. Quando Deus está envolvido, você pode estar passando por um grande problema e ainda estar totalmente em paz. Você pode estar passando por uma tempestade e ainda permanecer calmo. Se não houver paz, não tem Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa, irmãos? Como que é possível? Você está no meio de uma tempestade e mesmo assim você ter paz. Você está no meio de problemas e mesmo assim você ter paz. Aleluia. Querido, eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Nessa minha caminhada com Deus, eu aprendi uma coisa e eu sempre digo por onde eu passo: esteja chorando ou esteja sorrindo, se você está na vontade de Deus, fique em paz. Amém? 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 Esteja chorando ou esteja sorrindo. Pode ser que você não esteja entendendo absolutamente nada do que está acontecendo com você nesse momento. Pode ser que você não está entendendo nada do processo que você está enfrentando, os problemas que você está enfrentando, e vem esse questionamento de fato: será que eu ainda estou na vontade de Deus? Aleluia. Mas você não pode medir se está ou não na vontade de Deus só pelos problemas que você está passando. Você não pode medir e chegar à conclusão de estar ou não fazendo a vontade de Deus só porque está tendo luta, só porque está tendo dificuldade, só porque você não está conseguindo caminhar com certa facilidade. Não, isso não quer dizer absolutamente nada. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e independentemente de você estar debaixo da vontade dele ou não, você vai ter problemas, mas uma coisa é certa: quando você está na vontade dele, vem a lutas, vem a tempestade, o diabo se levanta, o inferno vem contra você, mas você está em paz, você descansa, porque você sabe que debaixo da vontade dele, ele guerreia, ele luta as suas guerras. Ele peleja por você. Aleluia. Ele peleja quando você está na vontade dele. É boa, perfeita. Terceiro passo: você deve perseguir Jesus, a vontade de Deus. Buscar, procurar conhecer e compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus, compreender a vontade de Deus envolve uma transformação. Compreender e fazer a vontade de Deus significa que você vai passar por uma transformação na sua vida. Eu e você iremos descobrir a vontade de Deus se procurarmos por ela. Se você ficar parado, nada vai acontecer. Amém? Quanto mais lemos a palavra e passarmos tempo com Deus, mais Ele irá responder. Quando mais começarmos a andar com uma pessoa e passar o tempo do lado dessa pessoa, nós vamos percebendo os seus gostos, o seu jeito de falar, o seu jeito de expressar, a sua maneira de pensar, as suas atitudes, suas ações, decisões, escolhas, vão nos tornando familiares e conhecidas. Não é assim? Quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais você conhece a respeito dela. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais você vai conhecer o que Ele quer de você. Quanto mais tempo você dedicar a Deus, mais você descobre o que Ele tem para a sua vida. A bondade vai cercar você. Quanto mais tempo passar com Deus, no instante em que você estiver na vontade de Deus, aleluia, você vai encontrar bondade nos lugares onde você estiver. Tudo que você faz tem um potencial para prosperar dentro da vontade de Deus. Tudo que você toca dentro da vontade de Deus será abençoado. Aleluia. A bondade
te seguirá. Isso não significa que não haverá desafios, né? Longe disso, mas terá uma paz que irá guiá-lo em meio a esses problemas. Amém, queridos? Quarto ponto da mensagem: fazendo a vontade de Deus. Hebreus 13, capítulo 13 do livro aos Hebreus, versículo 20 e 21. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoará em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então o Deus Pai é quem vai nos guiar, é quem vai guiar, levantou Jesus para guiar, como pastor, para guiar as ovelhas ao conhecimento da vontade de Deus. Então Jesus descreveu os que não têm discernimento espiritual como aqueles que vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem. Mateus 13, Jesus estava falando sobre o reino e falando de pessoas que estavam ao seu redor, até discípulos de Jesus, que eles estavam com o seu entendimento fechado, eles estavam vendo, mas não viam, eles estavam ouvindo, mas não entendendo nada. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouvem. Então existem 4 barreiras que impedem de conhecer a vontade de Deus. A primeira barreira, vamos falar comigo? Vivendo em pecado. Segunda barreira, ódio e rancor. Terceira barreira, a pressa. E a quarta barreira é uma mente decidida, ou uma mente com opinião formada. Fala assim, opinião formada. Vamos falar então rapidamente o que é isso. Primeira barreira, vivendo em pecado. Uma coisa é aqueles pecados ocasionais, que a pessoa peca eventualmente, né, irmãos? Se alguém disser que não tem pecado, que diz a Bíblia, ele já está pecando porque está mentindo. Então, de alguma outra forma, a Bíblia, está escrito na Bíblia que depois de nós termos cumprido tudo o que está escrito, nós ainda somos servos inúteis, porque nós fizemos apenas o que estava escrito. Aí então você fala, então logo, então que adianta então, já que todo mundo peca, então eu vou ficar aqui e fazer aquilo que acho que devo fazer. Não, Senhor, você foi chamado para ser santo. Sede santo, porque o vosso Deus é santo, e também está escrito que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então uma vida de pecado, vivendo no pecado, não é somente pecado ocasionais, é aquela pessoa que tem um pecado e ele vive na prática daquele pecado, sem mudança de direção sempre, ele está sempre envolvido naquele pecado, dia após dia, e de repente até bate um remorsozinho, ele fica ali até meio triste, não é? De repente ali ele fica meio pensativo, puxa vida, mas que coisa, eu não deveria estar fazendo isso, e chora, e pranteia, e fica desiludido, fica pelos cantos, entra até em depressão por causa daquele pecado, mas ele não abandona o pecado. É uma vida de pecado. Então esse tipo de atitude ela impede simplesmente da pessoa conhecer a vontade de Deus. Se você, por exemplo, está lutando contra a gula, mude a forma errada de se alimentar. Se você está se relacionando de forma pecaminosa com uma pessoa do sexo oposto, confesse seu pecado e pare de fazer o que está fazendo. Se a pessoa é viciada em pecados terríveis, né, adultérios, fornicações, pornografias e tantas outras coisas que não agradam a Deus, muda de direção, para de fazer, se arrependa, não faça mais. É o que Deus espera, é a atitude que Deus espera. Então, queridos, Hebreus 10, 26 e 27 vai nos dizer assim, a carta aos Hebreus, porque se pecarmos voluntariamente, se nós continuarmos pecando de forma voluntária, mesmo depois de já ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício de pecado. Ora, Jesus morreu na cruz, entregou a sua vida em um sacrifício, derramou seu sangue para perdoar os pecados. Então, você vai falar assim comigo, eu não vou pecar mais.
porque Jesus já deu a vida dele lá na cruz, a vida dele, para me limpar dos meus pecados, então não vou pecar mais, certo? Só que depois que eu fico sabendo que Jesus deu a vida dele lá para me limpar dos meus pecados, e eu continuo na prática, deliberadamente, voluntariamente, me entregando à prática do pecado, o sacrifício de Cristo na cruz está sendo vão para mim. E aí é onde também está escrito, que se pela... Hebreus 10, 28, parece, quando transgrediam a lei de Moisés, se a pessoa era morta, simplesmente com base no testemunho de duas pessoas, aí ele vai perguntar, quanto mais julguem merecedor aquele que pisar, no sangue, pisar em Jesus, insultar o Cristo, e pisar no sangue da nova aliança, profanar e virando as costas para o Espírito Santo que concede graça, amém? Então a primeira coisa, a pessoa não pode viver em pecado. Para conhecer a vontade de Deus tem que deixar a vida de pecado, amém? A primeira barreira é o pecado. Segunda barreira, ódio e rancor. O que vem a ser isso? Apesar disso também ser considerado como viver em pecado, mas merece aqui ser destacado separadamente. É assim que pessoas que alimentam ódio e rancor são descritas. Vou ler um versículo para vocês, ou dois versículos, que está aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler do 9 ao 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe por onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, se você não ama seu irmão, você não vai conseguir entender a vontade de Deus para a sua vida. 1 de João capítulo 4, versículos 7, 8 e 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Querido, tem algumas pessoas que pegam a Bíblia e simplesmente fazem isso, presta atenção. Está entendendo? Tem pessoas que fazem isso com a Bíblia. Ela fala, essa parte aqui é boa, essa aqui não me serve. Porque eu vejo tantas pessoas, irmãos, que buscam tanta justiça contra todo mundo, mas não ama ninguém. Pessoas que dizem que são usadas por Deus, pessoas que dizem que têm conhecimento de palavra, que têm dons, pessoas que dizem que faz cair até fogo do céu. Eu ouvi falar que tem um outro aí também que faz cair fogo do céu, e ele vai para o lago de fogo do mesmo jeito. Mas olha só, irmãos, mas quando fala disso aqui, ele fala, isso não é para mim. Então quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está aí na sua Bíblia, 1 de João capítulo 4, versículo 8 agora. Quem não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece Deus. E aí ele vem no versículo 12. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Aleluia, aleluia. Abraça seu irmão aí, fala, eu te amo, vai querida, abraça, mostra o amor, eu te amo em Cristo Jesus. Quem ama perdoa, quem ama perdoa. Ódio e rancor irão impedir que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Na verdade, quando você tem dificuldade em compreender a vontade de Deus, é sempre uma boa ideia examinar a sua vida
vida para ver se não tem ódio e rancor no seu coração. Se você tiver alguma coisa, peça ao Espírito Santo que lhe dê forças, para que você consiga perdoar o quanto antes melhor. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Não, eu sou Deus, eu sou sapatinho de fogo, Deus me usa, e eu falo, e eu revelo, e eu curo, tá? Mas irmão, eu quero lá saber daquele infeliz, aqui é Deus, aquele que morre que vai para o inferno, ele vai ver que Deus é na minha vida. Mulher, a fumaça saindo do nariz, o fogo da boca, ele vai ver que aqui tem um Deus que luta por mim. E Deus está lá do céu falando assim: você entendeu tudo errado. Eles não olharam para Jesus, essas pessoas não olharam para o que está escrito. O meu Cristo sem pecado, sem culpa, não havia nele dolo algum, não havia nada do que acusar. Colocaram ele numa cruz, mas antes de colocarem ele lá, bateram com chicote nele, colocaram uma coroa de espinho e batiam com um pedaço de madeira, uma cana na sua cabeça, e os espinhos machucavam ele, deram um tapa no rosto, cuspiram, afrontaram, fizeram ele levar um madeiro nas suas costas, e pregaram, não amarraram, pregaram ele na cruz. E quando ele estava lá, pediu água, deram vinagre para ele beber embaixo de um sol ardente, e ele olha para toda aquela multidão: perdoa, 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 Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, perdoa, a não ser que tenha alguém aqui melhor do que Jesus. Aleluia, aleluia. Com ódio e rancor na sua vida, você nunca vai descobrir qual é a vontade de Deus para você. Você pode ver que pessoas que têm coração cheio de ódio, de rancor, são pessoas infelizes, mal casadas, mal amadas, pessoas que não conseguem prosperar, porque ela carrega um ódio dentro de si, um rancor, que estão com ela na hora que elas vão dormir, na hora que acordam, quando sentam na mesa para comer, até quando elas estão tendo um relacionamento que deveria ser uma coisa tão feliz, a vida diária com o seu esposo, com a sua, ou com o seu cônjuge, mas a pessoa está ali sempre de mau humor. Ódio e rancor podem impedir, é o segundo passo. A terceira barreira que impede é a falta de paciência. Falta de paciência. Paciência, senão você não vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Calma lá. Vivemos numa sociedade apressada, é ou não é? Temos pressa para tudo. Pressa para chegar ao trabalho, pressa para ir para casa, pressa para vir para a igreja, mais pressa ainda para ir embora. E tentamos apressar Deus, para que Ele nos mostre logo qual é a vontade dEle, não é assim, irmão? Mas Deus simplesmente não vive de acordo com o nosso tempo. Nós exigimos: agora, Senhor, e Ele fala: fique calmo, saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10, está escrito assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Você não vai conseguir conhecer a Deus e nem a sua vontade se você não ficar calmo o suficiente para você ouvir. Deus não fica com pressa, porque nós temos pressa, não, Senhor. Na verdade, nós sabemos que Deus é o autor da paz e não da confusão. Está em 1 Coríntios 13. Deus não se desespera, Ele é o Senhor do tempo. Fez parar a terra para Josué vencer os amalequitas. Josué, olha, o dia está terminando, e o que vai ser do povo que está lutando? E Josué, usado por Deus, ele faz com que interrompa o ciclo da terra
no seu movimento de rotação, de translação. Não foi somente o Sol que parou, porque se somente, como tinha o entendimento naquela época, se apenas um dos astros parasse e todos os outros continuassem em movimento, ia ter um desalinhamento e seria uma coisa tão... Naquele momento o milagre foi muito maior. Não foi somente o Sol ou a Lua que parou quando Josué, o universo inteiro parou para Josué vencer os amalequitas. Se for preciso, Deus faz parar todo o universo para você não perder a sua coroa. Aleluia. Então, queridos, quarta barreira, uma mente decidida, é uma opinião formada. É quando a pessoa chega na igreja, mas ele já tem uma opinião formada. George Miller era um evangelista e filantropo inglês, um homem de fé e oração que fundou vários orfanatos na Inglaterra. E alguém fez uma pergunta para George Miller: como você descobre a vontade de Deus? Alguém perguntou para ele: como é possível? O que eu tenho que fazer para entender, para saber qual é a vontade de Deus? E ele respondeu: quando você for buscar a Deus, o faça sem pensar no assunto. Vá falar com Deus sem a cabeça feita. Vá de Deus aberto para aprender, para ouvir, para receber, para ser orientado. Se desarme, se renda e deixe Deus te orientar, deixe a palavra te orientar. Então, querido, precisamos ficar atento contra essas 4 barreiras. Se você permitir que o pecado entre na sua vida, não vai saber qual é a vontade de Deus. Se você deixar que o ódio e o rancor tome conta de você, não vai saber qual é a vontade de Deus. Se você deixar a pressa e a confusão se instalarem, não vai saber qual é a vontade de Deus. Se você buscar a Deus com uma mente já pré-determinada, uma opinião formada, não vai saber qual é a vontade de Deus. Então esteja pronto a confessar e abandonar seus pecados. Perdoe aqueles que te magoaram, espere em Deus e busque a Ele, livre da sua própria vontade. A tua vontade, Senhor, e não a minha. É necessário ter fé para deixar de lado a própria vontade. Então vamos lá. Para você combater o pecado, tem que ter arrependimento, confessar e abandonar. Para você combater ódio e rancor, tem que ter perdão. Para você combater a pressa, paciência, espere em Deus. Para você combater um pensamento já determinado, é se colocar debaixo da vontade de Deus e dizer: cumpra em mim o teu querer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Só tem só mais uns 10 passos e acaba. Encerrar aqui, 4 degraus, fala comigo, 4 degraus, para alcançar a vontade de Deus. Eu não acredito que você ficou aqui até agora só ouvindo como o que causa impedimento, e agora na hora de saber o que eu tenho que fazer para alcançar, você vai querer ir embora, né? Espera mais um pouquinho aí. Irmãos, da mesma forma que existem 4 barreiras que impedem de conhecer a vontade de Deus, também existem 4 degraus que ajudam a chegar até a vontade de Deus. Vamos lá? Primeiro degrau, fala comigo, humildade. Após confessar os seus pecados com Betseba, o rei Davi orou: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração, e aí ele fala, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Vocês entenderam aí? Então, Davi, após Davi pecar, ele fala, ele ora a Deus, e ele diz: ó Senhor, o que tu queres, o que te agrada, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Se você quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida, certifique-se de que você tenha um coração humilde. Deus vai considerá-lo inaceitável se você estiver coberto pelo orgulho e pela arrogância. É muito comum ver cristãos cheios de arrogância exigindo coisas de Deus, jogando um monte de versículo na cara de Deus, não é? Mas está escrito, e depois perguntam por que Ele não guia, por que Ele não responde.
Ironicamente, quando você vai até Ele com sincera humildade, Deus vai mover montanhas para falar com você e direcionar o seu caminho. Aleluia! Quando você chega com humildade, Ele Ele se coloca em pé para ouvir a sua oração. Um coração contrito. Segundo degrau, reverência. Primeiro, humildade. O segundo, reverência. Temam o Senhor. Salmos 34, 9. Vocês que são seus santos, pois nada falta aos que temem. Temer aqui não é ter medo, é respeito, é reverenciar. Tem gente que quando ele vai se chegar diante do homem, né, aqui nessa terra, ele vai todo bem alinhado, não é? Não, lá não pode fumar, não pode falar palavrão, não é assim? Ele se laceia toda a melhor roupa e tem que tomar cuidado, postura, porque vai se apresentar diante do homem aqui na terra. Agora tem outros quando vêm para a igreja, não estou falando, irmão, simplesmente na forma de vestir, não é isso que eu estou falando, eu estou falando no comportamento. Outro que chega aqui na igreja, ele não está nem aí com nada, né? Lá se larga na cadeira, lá mascando o chicletinho dele, e no celular, ei, como é que tá? Quanto é que foi o jogo aí? Caramba, e aí, como é que está o carnaval? Qual escola que está vencendo? E pá, né, irmão? Ele está aqui na igreja, mas o coração dele está longe, está só a carcaça aqui sentado, mas o pensamento e o coração está lá, ó, tá longe de Deus. Não tem reverência, anda o culto todo, vai 1000 vezes beber água, parece que a bexiga só desprende quando vem para a igreja, né? Está toda hora caindo no banheiro, é uma coisa terrível, né? Assim, a pessoa, e tanto conversa, e meu irmão falou um dia para mim que tinha um casal lá na igreja dele, e o abençoado era filho do pastor, e sentou lá atrás com a namorada, e tascou o braço no pescoço da namorada, aí toda hora que levantava, era uma tal de levanta para beber água, e levanta para ir no banheiro, e levanta para não sei o quê, e toda vez que levantava tinha que dar uma bitoquinha, já volto, mozinho, e aí vai lá, mas peraí, irmão, o que está acontecendo? Reverência neste lugar, né? Ao nos aproximarmos dele, devemos fazê-lo não apenas com humildade, mas também com reverência. As pessoas tementes a Deus, não falta nada, inclusive a direção de Deus. Terceiro passo, maturidade. Fale comigo, maturidade. A maturidade é um processo, você não consegue a maturidade de uma hora para outra. É como um funcionário que vai entrar numa empresa, ele precisa ser treinado, ele precisa receber algum curso, precisa passar por um treinamento, para depois ele ser colocado para fazer aquilo que está fazendo. A mesma coisa é a maturidade. A pessoa quando vem para a igreja, o novo crente, o crente com o novo convertido, ele é comparado a um bebê, que é alimentado com leite. Mas o bebê, você vai alimentando ele com leite a vida toda? É assim, irmão? Ele vai crescendo e você vai dando uma comidinha mais forte, não é? Vai dando ali uma sopinha, não é assim? Vai dando para ele hoje no mercado está disponibilizado aí vários tipos de sopas, né, de papinhas para as crianças, de acordo com a idade, você vai dando aquilo ali, até chegar um momento que ele está comendo uma comida sólida, né? Já tem os dentinhos para poder roer alguma coisa, não é? Então vai crescendo, vai desenvolvendo e você vai dando um alimento mais sólido. Só que o apóstolo Paulo, ele vai escrever e vai dizer assim para a igreja: na verdade, vocês já era para estar sendo alimentados com uma comida mais forte, e eu tenho que ficar alimentando vocês com leite, porque vocês não estão preparados ainda para receber um alimento mais sólido. Em vez de eu estar dando um alimento mais sólido, eu tenho que estar voltando e explicando sempre para vocês as primeiras coisas. Irmão, tem crente que ele não desenvolve.
ele não vai para frente, ele não aprende, ele não cresce, é sempre aquele nhe, né? Não pode falar nada com ele não sabe nada, ele não aprende nada, não se interessa, qualquer coisa que você fala magoa, machuca, é como uma criancinha, você fica tratando com aquele cuidado, aquele mimo, e se não elogiar não vai, se não agradar não vai, se não der presentinho não vai, se não carregar ele na mão não vai, se não passar lá em casa fala, ô filho, você não foi para a igreja hoje, por que você não foi? Vai lá, bebê, tem que ser assim, irmão, senão não anda, é o carrinho de mão, só vai empurrado, ele não cresce. Você não vai conseguir entender a vontade de Deus se você não tiver maturidade, não se esforçar para crescer. É lendo a palavra de Deus, é com o joelho no chão que você vai amadurecer, vai crescer, vai aprender, está entendendo? Então, e nós vamos falar aí ainda sobre o quarto degrau, ou para você conhecer a vontade de Deus. Fala comigo, oração. É o quarto degrau. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele planta uma semente em você. Essa semente, ela tem que ser regada com oração, para ela crescer, para ela brotar, para dar fruto. Ela tem que ser regada com oração. Então, o quarto degrau para você conhecer a vontade de Deus para a sua vida é através da oração. Então eu vou repetir para você os 4 degraus para você alcançar a vontade de Deus. Primeira, humildade. Segundo, reverência. Terceiro, maturidade. Quarto, oração. E eu vou falar para vocês aqui, mas como orar? Ainda lendo a respeito do Benny Hinn, ele tem 7 passos na oração que eu acho fantástico, eu gostaria de passar para vocês, porque tem crente que quando você convida ele para orar, irmão, ele coloca o joelho no chão, em 2 minutos, e olha lá, ele já orou tudo que tinha que orar. É ou não é? Vamos fazer uma oração, irmão? Ah, é orar? Vamos orar. Aí ele põe o joelho no chão, daqui a pouco ele levanta e senta. Não é assim? A igreja está ajoelhada orando, ele está sentado, não tem mais, não sei, eu vou orar por quê agora, não sei mais por que orar. Não é verdade? Então oração, querido, não é só você pedir, oração não é só você ficar pensando nas suas necessidades. Fale comigo, 7 passos. 7 passos na oração. Primeiro passo na oração é a confissão. Comece reconhecendo que Deus é o supremo Deus, o Deus de Abraão. Abraão chamou o Senhor de o Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então comece a oração declarando o poder de Deus. Não é você dizer assim, ó, amantíssimo, poderoso, magnânimo, insuficiente, né? Não, é com as suas palavras. Deus, tu és grande, não existe outro Deus como tu. Oh Deus, somente tu mesmo para olhar para esse miserável aqui e ver graça, um Deus tão amoroso, tão bondoso. Começa reconhecendo a grandeza de Deus, amém? Essa confissão. Segundo passo, súplica. Simplesmente deixe seu pedido de fazer fazer conhecido ao Senhor. Deixe o seu pedido fazer conhecido ao Senhor, mas não deixe sua oração se concentrar somente nas suas necessidades, vontades e desejos. O melhor ainda está por vir. Terceiro passo, adoração. Fala comigo, adoração. Este deve ser um momento de absoluta beleza e devoção. Amá-lo, adorá-lo. Pode começar com as palavras: Jesus, eu te amo. Deus Pai, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro. E de repente você sente a presença do Espírito Santo, não é? 2 horas depois você vai olhar para o relógio e vai dizer: eu não acredito que o tempo já passou, porque a presença dele vai ser muito real ao seu lado. Irmão, um dia alguém falou algo na igreja, eu falei: cheguei em casa, eu vou fazer. Estava passando por uma luta muito grande, desesperada, não é? E eu cheguei em casa e com meu coração arrebentado, e eu falei: Espírito Santo, eu ajoelhei no pé da minha cama e falei: Espírito Santo, senta aqui,
eu preciso conversar contigo. E a minha angústia era tanta, a minha entrega foi tão grande, que eu senti literalmente como se ele tivesse sentado ali. E eu comecei a derramar meu coração na presença dele. Aleluia, aleluia. Adoração, adorar significa prestar reverência, prostrar-se diante do objeto de adoração, contemplar. Quarto passo, intimidade. Esse momento de intimidade é quase muito amoroso, muito sagrado e muito lindo para ser descrito. Momento em que, em profunda oração, senti como se alguém estivesse parado ali, como se estivesse falando: obrigado, fico muito feliz por estar aqui. Aleluia. Lembre-se, o Espírito Santo nunca irá forçar a presença sobre você. Ele não exige, ele não estipula nada sobre a sua vida de oração. Mas você é quem deve procurar, você é que deve melhorar, e você vai dizer: me ajude a orar, Espírito Santo, e Ele vai te ajudar, Ele vai te responder. Quinto passo, intercessão. Quando você convida o Espírito Santo para ajudá-lo a orar, e ele não foca nas suas necessidades simplesmente e desejos egoístas, e está escrito até: pedis, pedis e não recebeis, porque pedir mal para gastar simplesmente com os vossos deleites, não é? Então, querido, não, o foco é externo, mas não acredite que é um pedido ou um momento, um período de alegria e adoração. Não, é justamente o contrário. Durante esses períodos você irá sentir tanta dor e agonia, até difícil de colocar em palavras. É o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis, isso através de você. Jó 42:10. Deus mudou, o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía. Jó tinha perdido os filhos, tinha perdido os bens, Jó tinha perdido a saúde, Jó tinha perdido tudo, e até os seus amigos acusavam ele de ter errado, de ter pecado, de soberba, um homem que Deus exaltou, mas os seus amigos apontavam e falavam: lembra de onde você errou, você é profano, você é pecador. E Jó, em vez de se aborrecer e mandar todo mundo ir para o inferno, como o outro canta lá, não é? Mas não, ele começa a orar pelos seus amigos. Ele começa a orar, e diz a palavra que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó, reverteu. Sexto passo, agradecimento. Comece a agradecer a Deus, agradeça a Ele. Você já agradeceu a Deus hoje pela vida? Você já agradeceu a Deus hoje, querido, pelo ar que você está respirando? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua família, pela sua casa, pelo seu emprego, pela sua faculdade? Já agradeceu a Deus hoje pelas provas que você passa, porque elas vão te fazer crescer, vão te tornar mais forte? Você já agradeceu? Seja grato a Deus. Seja grato. E o sétimo passo, louvor. Esse você encerra a sua oração com louvor. Às vezes você pode cantar, não é? Ou então falar em línguas, falar em espírito, da profundeza do seu ser, explode em um louvor total. É a forma mais pura de oração que você irá experimentar. Termine a sua oração adorando a Deus com louvor. Amém? Então vou terminar essa palavra falando que a vontade de Deus é um processo. Enquanto você cresce no Senhor, respondendo e obedecendo a sua direção, o Pai irá confiar cada vez mais coisas para você, mais responsabilidade, mais poder, mais autoridade, mais bênção, mais desafios. Aleluia. Aprender a vontade de Deus é um processo, não é assim da noite para o dia, é um processo que você vai ter que ir experimentando a cada dia, mas depende de você se levantar. Põe-se em pé nessa noite. Quando tropeçar, você levante, peça perdão, comprometa-se a retornar para o centro da vontade de Deus. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Viva hoje a vontade de Deus para você. Hoje mesmo a vontade dele é revelar para você a sua vontade. Amém?